Amados irmãos, boa noite. Boa noite, igreja. A paz. Que Deus continue nos conduzindo à sua presença, para que o louvemos segundo a sua vontade, segundo o desejo do seu coração. Meus irmãos, nós estávamos louvando e eu estava prestando atenção em uma das letras, e uma delas falava que nós somos nascidos de Deus. Isso é muito importante, compreender que somos nascidos do Senhor. E eu queria que você ficasse com essa pergunta em seu coração. O que significa ser nascido de Deus? Eu sei que ser nascido do seu Vicente, da dona Jael, do Pedro, da dona Maria, da dona Isabel, da Maria do Carmo, eu sei o que significa, seus filhos sabem, mas nós precisamos saber no nosso coração, não o pastor, não o seu vizinho, mas você. O que significa ser nascido de Deus? Isso é fundamental para a nossa caminhada como servos do Senhor. Eu quero convidá-los para que vocês abram suas Bíblias no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos. Nós iremos estar lendo 3 versos importantíssimos no capítulo 2 desse poema maravilhoso. E o tema da nossa palavra é A Dor Acabou. Nós queremos falar sobre o sacrifício de Cristo extinguindo a dor da humanidade. A poesia de Cântico dos Cânticos, trazendo ao nosso coração a certeza de que a nossa mão já está segura em Cristo Jesus. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versos de 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe por gentileza. O meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Vamos orar? Santo de Israel, ilumina-nos, ó Senhor, na condução da Tua palavra. Te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus amados, o Bruno trouxe uma palavra que tem me inquietado há 20 anos, desde quando eu conheci a Cristo. 21 anos. E todas as vezes que a gente vê um movimento temporariamente vitorioso da parte do inimigo, nós precisamos compreender que o vencedor de todas as coisas é Jesus. E precisamos nos render a isso, porque as circunstâncias do momento não podem aplacar, diminuir, maltratar, extinguir, ou seja, fazer qualquer coisa com o amor que há no nosso coração por Cristo. Em hipótese nenhuma. Porque a grande estratégia do diabo é nos afastar do Senhor, entendendo que Ele não está conosco. Isso é a maior mentira que o diabo tem colocado no coração dos seus servos que momentaneamente têm sofrido, momentaneamente têm passado por dificuldades. E nós, meus amados, estamos diante de um texto que traduz isso com um esplendor irretocável. É bem verdade que Cantares, Apocalipse, existem várias abordagens para a interpretação.
O livro do Cântico dos Cânticos tem 7 linhas de abordagem para que nós possamos interpretá-lo. Mas, meus amados, ninguém, em sã consciência, pode dizer que esse livro não retrata o relacionamento entre um homem e uma mulher. Por mais que você queira estabelecer outra abordagem, o que nós estamos lendo aqui é o relacionamento entre o homem e uma mulher, e um relacionamento de excelência, um relacionamento de entrega, um relacionamento de contato, um relacionamento de prazer, um relacionamento de resultados, de aprendizado na caminhada, ou seja, de usufruto daquilo que Deus nos permitiu que tivéssemos, mesmo pecadores aqui na face da terra. Só, meus amados, que Salomão, a despeito de algum possa ter outro autor, mas em 1 Reis, no capítulo 4, no verso 32, ressalta Salomão produzindo inúmeros cânticos. Ele, quando estabelece esse cântico, ele o deixa como algo que deveria transcender o nosso entendimento. A palavra cântico dos cânticos traduz como, é traduzida, a tradução correta seria o cântico sublime, o mais perfeito dos cânticos. Salomão fez só 1005 cânticos. E esse, que é canônico, está na palavra de Deus, ele é conhecido como o mais sublime, o mais perfeito. E com certeza, a despeito de nós termos escrito o relacionamento entre o homem e uma mulher, isso precisa ultrapassar as barreiras desse tão somente relacionamento, para que possamos compreender o que o autor sagrado quis falar aos nossos corações. Nós, repito, não temos como fugir disso, e é maravilhoso, porque não tem nada mais encantador para aqueles que se deliciam com isso, o relacionamento entre duas pessoas que se amam verdadeiramente. E essa palavra verdadeiramente é importante, porque o verdadeiramente no relacionamento conjugal exclui uma série de coisas a ser relacionadas com o pecado. E a primeira delas é o egoísmo, né? Que a gente sabe que é a raiz de todos os males do pecado, está enfrunhado dentro dessa palavrinha que faz com que nós queiramos todas as coisas para as nossas vidas. A gente quer mais e mais e mais e mais. Para quem? Para mim. E eu quero mais para quem? Para mim. E o marido é assim, a esposa é assim, e nós temos uma capacidade fenomenal de destruirmos aquilo que está pronto. Essa semana, acompanhando um casal que vão se casar agora em novembro, agora foi ontem isso, eu falava para eles: olha, vocês estão indo para o altar e tudo preparado pelo Senhor. Façam um favor para Deus, não atrapalhem Deus. Porque se a gente não atrapalhar, dá tudo certo. O problema é que nós temos o péssimo hábito de fazer o quê? Colocar o dedo onde não deveríamos. Fazer aquilo que não é da vontade de Deus. E aí a gente faz o quê? Atrapalha. Por que não, Senhor? Deixa eu dar uma melhoradinha no que o Senhor está fazendo. E aí, como diz o outro, o trem não dá certo, desanda. E aí as coisas saem não do jeito como estavam planejadas. E aí nós ficamos a nos perguntar: o que é que foi que eu fiz? Você não fez nada, meu irmão. Você tão somente é um pecador. E você tão somente precisa ser dependente e compreender que quem está fazendo todas as coisas na sua vida é o Senhor. Deus tem a primazia de tudo. E Salomão, meus amados, nesse texto que nós acabamos de ler, ele trata esse cântico como o mais sublime justamente por isso, porque ele diz que a dependência do amado e da amada produziram esse relacionamento. A dependência de um com o outro produziu esse relacionamento. E ultrapassar os limites desse relacionamento é compreender o relacionamento que nós devemos ter com Deus.
Uma poesia, meus amados, magistral como essa, ela não poderia ficar parada aqui, como se fosse um livro. Olha, eu não vou ler esse livro e vou até desaconselhar para os meus filhos, porque senão ele é muito erótico, é um livro que fala do estandarte do homem, que fala do jardim da mulher, que fala das tâmaras, que fala do cansaço do relacionamento sexual. Não vou deixar meus filhos lerem um negócio desse. Então tem algo além para que nós possamos compreender. Tem algo que vai além tão somente dessa pequenez da compreensão de um texto, que realmente traduz isso. Mas nós precisamos ir além. Nós precisamos compreender o que Deus quer falar aos nossos corações. E essa, meus amados, essa construção profunda, essa construção poética, ela precisa estar muito forte dentro do nosso coração, porque, indo lá em Apocalipse, nós enxergamos João olhando para a situação da humanidade e olhando para o livro da vida e o livro fechado, e a palavra de Deus diz que ele chora. E quando ele chora, o anjo socorre. E o socorre porque o anjo percebeu que o coração dele se abateu de tal maneira, porque ele não percebia a possibilidade de nada nem ninguém abrir aquele livro. E o anjo fala assim: olha, acalma o seu coração, porque o verdadeiro cordeiro, o único cordeiro, o digno cordeiro, ele vai abrir o livro. O livro que traz a restauração de todas as coisas. E nós estamos, meus amados, falando justamente sobre essa situação. Quando o amado vira para a sua amada e diz: levante-se, minha querida, ele está dizendo, relatando a esperança, traduzindo a esperança de uma igreja caída, traduzindo a esperança de uma humanidade perdida, que agora, segurando nas mãos de Deus, vai ter condições de caminhar. E o que eu queria conversar com vocês sobre esse texto é justamente sobre a esperança da igreja, a noiva. A esperança de que todas as coisas já estão consumadas. Que independente do que esteja acontecendo nas nossas vidas, o nosso coração precisa ser cônscio de que tudo está consumado e tudo está nas mãos do Senhor. Nós somos nascidos de Deus. A terra é dele, o mar é dele, o ar é dele, o dinheiro é dele. A sua vida é dele. A vida daquele que te traz impropérios, dores, sofrimento, é dele também. Não tem nada nem ninguém que fuja das mãos do Senhor. Então, eu tenho que fazer o quê? Compreender o que Deus tem para a minha vida nessa caminhada. E eu só faço isso com a leitura da palavra. E o Bruno e o Nabil nos exortaram muito bem com essa mensagem na abertura do nosso culto. E o verso de número 10, meus amados, ele fala justamente sobre isso. Ele diz assim: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. O amado usa o verbo levantar e diz para ela: levante-se. Levantar quem? Ele reproduz, responde a pergunta: minha querida. Quem é que tem que ficar erguida? É aquela para quem ele estendeu a mão. Aquela para quem ele disse: olha, eu te amo, eu vou andar contigo, levante-se, você agora não vai ficar mais aí sentada, você não vai ficar mais desamparada, você agora não faz parte mais de todas as donzelas de Jerusalém, porque você agora é a escolhida, a minha querida. Meus irmãos, quando a gente consegue ultrapassar o que está escrito e vai compreender o que Jesus está falando no nosso coração, ele está dizendo para a igreja que estava caída, perdida, em pecado, sem nenhuma possibilidade de ser resgatada, e ele estende a mão para a igreja, para a noiva, e diz: levante-se. E ele chama a minha noiva, a igreja, de o quê? De minha querida. A manifestação do amado na direção da amada é de amor. A tradução disso é que o derramar de Jesus, com o sacrifício dele na cruz, é uma manifestação de amor que vai mudar toda a história escrita com a inserção do pecado na face da terra. E ele diz: levante-se,
minha querida. Levantar por quê? Porque agora todas as coisas já estão o quê? Consumadas. Venha comigo. Você não precisa mais ficar pensando que é derrotada, você não precisa mais ficar pensando que você não tem valor, você não precisa mais ficar pensando que a sua vida não tem saída, porque quem está estendendo a mão para você sou eu, o seu amado. Sabe quem é o amado da igreja, meus amados irmãos? É Cristo. Sabe quem é o amado da sua vida? É Jesus. Você consegue repetir isso? O amado da minha vida, o amado da minha vida é Jesus. Isso é importante. Sabe por que eu sei que isso é importante? Porque você está passando por lutas e por dificuldades. Eu queria que alguém levantasse a mão e dissesse assim: pastor, eu não estou passando por nenhuma luta, por nenhuma dificuldade. Ninguém tem coragem de fazer isso. Porque, como eu já disse aqui, se for servo do Senhor, as imagens e o sofrimento da humanidade pelo mundo afora vão fazer com que você sofra e passe por dificuldades, nem que elas sejam tão somente emocionais, mas você vai sofrer com isso. E você hoje sofre muito próximo a você. Mas Jesus está falando para nossas vidas nessa noite: levante-se, minha querida, levante-se, meu querido. E Ele está fazendo o quê? Segurando na sua mão. O amado, Ele não disse para aquela jovem, bela, com a pele morena, queimada do sol, porque os seus irmãos a tinham obrigado a tomar conta da vinha. Meus amados, Ele se apaixonou por ela, independente do que ela fosse, da maneira como ela estivesse. Ela estava queimada do sol, ela estava cansada. O texto diz que, traduz para a gente, que o apaixonado amado pela amada foi nas condições que ela se encontrava. O texto deixa claro que o relacionamento dela familiar era um relacionamento de exclusão. E nós estamos aí, meus amados, para fazer, comparando muito próximo com o que está aqui, com um couro duro, de tanto levar lambada. E muitas pessoas que estão do nosso lado têm nos tratado com exclusão, se afastado das nossas vidas, principalmente quando nós mais precisamos. Porque quando tudo vai bem, todo mundo está contigo. Mas o amado aqui diz que Ele levanta-a pela mão, escolhendo-a da maneira como ela se encontra. E é assim que Jesus age com a sua igreja. Ultrapassando os limites da escrita desse texto, a gente vê o relacionamento de Cristo com a igreja resgatando. Jesus é o resgatador da igreja, Jesus é o resgatador da nossa vida. Mas, pastor, por que isso está acontecendo comigo? Eu vou falar para você, eu não sei. Eu não sei. Porque quando acontece comigo, eu falo: Senhor, eu também não sei por que está acontecendo, mas eu quero aprender logo. Me ensina. O que eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer? Porque normalmente a nossa palavra é sempre que o universo mude. Mas eu vou ter que ficar do mesmo jeito. Um dia, a esposa e eu falando sobre relacionamento, e aí a esposa falou assim para mim: olha, o marido tem que amar a mulher do jeito que Jesus amou a igreja. Aí você sabe como é que Jesus amou a igreja, vocês sabem, não sabem? Jesus se doou por ela, se entregou por ela. É assim que o marido tem que amar a igreja, meus irmãos? Algum homem aqui discorda disso? Levanta a mão quem discorda disso. Ninguém discorda? Isso. Só mulheres. Que essa igreja, por quem Jesus se doou, é amada de Jesus. A palavra que nós acabamos de ler diz: levante-se, minha querida. Essa igreja tem que se levantar. Essa igreja tem que ouvir a voz desse que a ama. Porque Jesus se doou por sua igreja, mas se essa igreja não amar Jesus, nem para o céu ela vai. E isso é muito importante.
Porque nos nossos relacionamentos, nós precisamos amar, mas também precisamos ser amados. Quando eu acaricio, eu quero ser acariciado. Quando eu dou um beijo, eu também quero ser beijado. Quando eu digo que amo, eu quero que também me amem. Isso está na palavra de Deus. Nos romances, está escrito que o amor é platônico. Mas aqui Jesus nos ensina que os servos do Senhor, eles amam no caminho de mão dupla. Vai para lá e vem para cá. A minha amada, quando ouviu do amado, levanta-se, o que é que ela fez? Ela levantou. E nós precisamos levantar. Levantar um na direção dos outros, levantar na direção de Jesus. E como é que se levanta na direção de Cristo, meus amados irmãos? Se levanta ouvindo a sua voz. Jesus está chamando você. Jesus está mandando você ficar de pé. Jesus está dando ordem no vale de ossos secos, que talvez seja a sua vida. Hoje o negócio aqui está bom. Talvez seja a sua vida, o vale de ossos secos retratado em Ezequiel. Mas se isso for uma verdade, Jesus está dando ordem para que esse vale de ossos secos ganhe vida, ganhe nervos, ganhe músculos, ganhe carne, e você consiga, para a honra e glória do nome de Jesus, voltar a andar, voltar a viver, voltar a respirar e voltar a sorrir. A outra parte, meus amados, que outro verbo muito interessante que Salomão usa, está no verso de número 11, ele diz assim, depois, preste atenção, que coisa interessante, depois que a amada ficou de pé, ele falou o seguinte, veja, e aqui eu quero voltar só um pouquinho. Sentado, deitado, dormindo, trancado no escuro, na autocomiseração, você não enxerga nada. De pé você enxerga. Segurando nas mãos de Cristo você enxerga. E ele fala, veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Já se foram, o que acabou, meus amados? Acabou o inverno, acabaram-se as chuvas, acabaram as circunstâncias que faziam com que você sofresse. Você agora de pé, segurando na minha mão, estando comigo, você está o quê? Protegida. E aí eu quero aproveitar a oportunidade, porque nós estamos trabalhando em duas abordagens nesse texto. A alegórica e a histórica gramatical. E eu quero que os irmãos me perdoem, os homens, mas as feministas não gostam muito disso não. Mas é responsabilidade nossa, dos homens, quando a nossa amada está de pé, segurando na nossa mão, que nós a protegemos. É responsabilidade nossa, que todo o amor, todo o carinho, mesmo que seja em mão dupla, que ele parta de nós. É o homem que tem que guardar, é o homem que tem que proteger, é o homem que tem que preservar, é o homem que tem que alimentar, é o homem que tem que estar à frente. A manifestação de amor, de cuidado, de carinho, parte de quem? De Cristo para com a sua igreja. Parte do homem que é o chefe da família, dá o exemplo. Ele é que traz a dignidade para dentro de casa. Ele é que honra a sua esposa e traz a dignidade para a sua mulher. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a mulher submissa, ela vai conseguir edificar a sua casa. Porque isso é uma atitude de sabedoria. Agora, meus amados irmãos, qual é a mulher que quer ser submissa ao marido que não é submisso a Cristo? Eu desaconselho qualquer uma a sê-lo. Porque a mulher só deve ser submissa quando este camarada é submisso ao Senhor. Ele está na presença de Deus, entre debaixo da presença desse homem, porque você vai ser a mulher mais feliz do mundo. E esse texto que nós estamos lendo está dizendo que aquele amado colocou aquela mulher de pé e disse para ela, olha agora para as circunstâncias da sua vida, a sua dor, sua luta, seu sofrimento, cessaram.
Jesus coloca a sua igreja de pé e diz: igreja, oi, acorda aqui, como diz o homem lá, corta para mim, né? Preste atenção, quem está falando sou eu. Cessou, acabou, Satanás não tem mais autoridade sobre a vida da igreja. Quem manda sou eu, vocês estão debaixo da minha proteção. Nada mais vai acontecer sem que eu permita. Eu sou o Senhor da igreja. Satanás ruge ao derredor, mas os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o... Pode falar, igreja, que o temem, que o amam. O Senhor guarda a nossa vida, nós estamos de pé com Jesus. Nós não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados. Pecadores ainda somos, mas nós estamos andando com os nossos olhos fitos na cruz. E a palavra de Deus, meus amados irmãos, diz que passou o que? O inverno, a chuva, as circunstâncias, passou tudo que era em parte. Jesus está dizendo, meus amados, que por maior que seja a nossa luta, essa luta vai passar. Eu não tenho a idade do Nabil, e eu quero até aproveitar aqui para fazer uma parte. Eu ganhei o dia hoje. Estava falando para o Nabil que agora no final do ano eu vou fazer um curso junto com a esposa. Aí o Nabil saiu com uma palavra maravilhosa. Estou pregando aqui numa alegria que vocês nem imaginam. Aproveita enquanto você é novo. Rapaz, fiz 51 anos essa semana. E o Nabil falou, aproveita enquanto você é novo. E eu fiquei feliz da vida. Porque o camarada com 51 anos aposentado, todo mundo já me chama de tio, né? Aí você fica se sentindo assim, acabou, né? E aí o Nabil, obrigado, Nabil. Nabil falou assim, ó, aproveita enquanto você é novo. Aí vai embora, né? E aí a gente vê esse homem aí com quase 80 nessa disposição. Eu também penso que vou ver 300, tá, Nabil? Tudo passa, meus amados irmãos. Eu com 51 anos eu tenho experiências para contar e a certeza de que tudo passa. Passa tanto o que é bom como o que é ruim. Tudo passa. Parece que isso é bem óbvio, né? Mas a gente vive como se os nossos problemas fossem ficar nas nossas vidas para todo sempre, e amém. Isso é mentira. Vai passar. E quando ele passar, verifique se você está mais fortalecido. Verifique o que você aprendeu, sabe por quê? Porque você está de pé e você está de pé com Cristo. Nós somos a noiva do Senhor, estamos de pé com Cristo. Nós somos o bichinho de Jacó que nós acabamos de cantar. Nós somos a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você pode falar para qualquer pessoa que você pertence a uma nação, ao Israel de Deus, ao Israel celestial. Por isso que o Brunão estava cantando aqui, né? Que os anjos do Senhor é que protegem o ar, os céus do Israel de quem? Do Israel de Deus. O Israel conquistado por Cristo na cruz do Calvário. O Israel que Jesus disse, me dê sua mão, levanta, fique de pé, agora olhe. Veja ao seu redor. Eu estou mudando toda a sua história. Tudo na sua vida está sendo transformado. Porque agora quem anda e quem vive contigo sou eu. A gente não tem que cantar, Senhor, venha, faça morada. Não, Jesus já faz morada, você é tabernáculo de Deus. Nós já pregamos aqui. O tabernáculo não está em lugar nenhum, ele não existe mais, porque o tabernáculo agora é você. E você, como diria o Magre, é imexível. Porque se mexer com você, vai morrer. Porque o Senhor vai guardar a sua vida de tudo e de todos. Por isso que você está de pé com Ele. É por isso, meus amados irmãos, que essa amada aqui, em todo o livro de Cantares, ela se apaixona pelo seu amado. E é por isso que nós, maridos, precisamos fazer isso também. Porque essas mulheres vão ficar andando de joelho atrás do maridão. Porque o cara está lá, fazendo, adulando. Eu estou aprendendo a adular. Mas está lá, entendeu? A gente tenta. A esposa falou que adular tem 100 itens. Eu estou no primeiro ainda. E o primeiro é, o que você quer comer? Os homens aprendam isso, tá? Quando a esposa falar assim para você, me adula, você fala, o que você quer comer? Né? Meus amados, nós estamos de pé
e não olhamos mais as circunstâncias, porque Jesus tem colocado uma redoma ao nosso redor. Ah, pastor, mas isso é conversa fiada, porque eu todo dia sinto uma flecha acertando o meu espinhaço aqui, dói. E foi o que eu falei, meus amados. A palavra do Senhor diz que é na tribulação que a gente se fortalece. É na tribulação que nós compreendemos a necessidade da dependência. É na tribulação, nas lutas, nas dificuldades que nós sabemos que o Senhor está andando com a gente. Porque é muito importante, como diz Jeremias, que nós não vivamos na nossa intelectualidade, na nossa força e na nossa competência. Porque firmados nisso, nós vamos sucumbir e seremos destruídos. A palavra do Senhor deixa isso muito claro. Amon foi totalmente destruída, Moabe foi totalmente destruída porque se fiava na sua capacidade, na sua força, na sua intelectualidade, nos falsos profetas. E hoje nós temos inúmeras pessoas sofrendo por conta disso. Olhe para o seu amado, e o seu amado é Jesus. Vocês entenderam isso? O meu amado é Jesus. Outra coisa que Salomão fala que é muito interessante está no verso 12. Ele diz assim: glória a Deus. Aparecem flores na terra, e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos, ou seja, o gorjear dos pombos. O verbo que ele usa aqui é o verbo chegar. E a pergunta, meus irmãos, é o que chegou? E ele diz: chegou o tempo de cantar. Chegou o tempo de se encantar. Chegou o tempo de se alegrar, minha amada. Chegou o tempo de você sentir toda essa proteção. Chegou o tempo de você caminhar em paz. Chegou o tempo de você não se preocupar mais com nada que está do seu lado, porque eu, o seu amado, te guardo e te protejo. Você vai ser levada para as recâmaras do palácio, e ali você vai ser amada por toda a eternidade, diz o texto de Cantares. Ali você vai ser protegida, cuidada por toda a eternidade. E esse texto, meus amados, ele está traduzindo que Jesus tem colocado a igreja numa posição do já. E essa posição do já é: o reino já veio. Ele ainda não está completo, mas ele já veio. A palavra nos ensina e nos pergunta: quem é que vai nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus? Fome, morte, dor, luta, tempestade, abismo? Nada nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus. O amado está dizendo para ela aqui: olha, chegou o tempo da bonança. Todas as circunstâncias cessaram, não tem mais seca, não tem mais inundação, não tem mais terremoto, não tem mais enfermidade. Você agora vai descansar das suas fadigas. Você agora vai descansar das suas lutas diárias. Você agora vai descansar debaixo das asas de Deus, protegidas pelo Senhor. Meus irmãos, antes de vir para cá, eu pastoreei uma igreja em Águas Claras, mais precisamente no Areal, e lá tinha uma senhora, Dona Josefa, de 90 e alguns anos. 90, ela morreu com 98 anos. A Dona Josefa, há uns 10 anos antes da morte, ela tinha todas as doenças que vocês possam imaginar. E ela usava a colostomia. Os médicos não queriam operá-la em hipótese nenhuma. E ela muito pobre. Ela era tão pobre que um dia essa senhora me matou de vergonha, porque eu cheguei na casa dela, ela pediu para a Karine tirar umas fotos. Era membro da igreja, nós fomos lá fazer uma visita, porque a sobrinha dela ia colocar as fotos dentro do envelope e ia mandar para o caldeirão do Hulk, para que eles pudessem ir lá reformar a casa dela, porque ela, antes de morrer, queria ter um local decente para viver. E nós tiramos as fotos, só que, em hipótese nenhuma, nós iríamos mandar isso para o caldeirão do Hulk.
E a igreja lá era uma igreja assim, com muitas condições. Nós arrecadávamos assim, no decorrer do mês, em torno de R$ 5.000, era a alegria do tesoureiro, quando nós alcançávamos esse valor. E Deus nos abençoou tanto que nós conseguimos derrubar a casinha dela e fazer outra. E isso era uma alegria fantástica para ela, com todas as enfermidades do planeta. Ela tomava 1 quilo de remédio e era atendida no HRT quando o médico podia. Meus amados, por que eu estou falando disso? A dona Josefa, ela tinha a certeza de que todas as suas fadigas, preste atenção de quem que eu estou falando, tinham cessado. Ela estava viva com todas essas lutas, mas quando você chegava ao lado dela, você ia embora para casa com a face doendo de sorrir, porque ela te levava à exaustão de alegria. Você sorria com ela o tempo inteirinho. E ela, com mais de 90 anos, eu chegava lá, eu tinha que tomar o café dela. Só que ela passava o café num saco, naquele saco, sabe como é que é um saco de pano? Só que o copo estava já na minha mão há 20 minutos. E ela passava o café lá, e ela jogava água e vinha andando pela casa com o café pingando para até chegar no meu copo. E sabe o que acontecia depois? Ela morria de rir disso. E eu falava, dona Josefa, a senhora está ficando gagá. Aí ela falava para mim, sabe o quê? É bom porque aí eu nem penso no que está acontecendo. E ela tinha alegria em tudo, falava de Jesus com alegria. A alegria do médico. Aí a filha dela falava, pastor, o médico fica contando os dias para a consulta da minha mãe, porque ele adorava ouvir a dona Josefa. No dia do enterro dela, foi um enterro alegre. Todo mundo satisfeito, porque a gente olhava para o caixão e parecia que ela estava ali com a gente. Porque a dona Josefa viveu e morreu como se vivesse com Cristo em todas as esferas. E nós estamos ainda, meus amados irmãos, esperando que toda essa alegria proporcionada por Jesus nos alcance, mas ela já está aqui ao nosso dispor. Nós já podemos sentir essa alegria. Nós já podemos perceber que nós já estamos dentro do palácio. Nós já estamos no local exato onde Deus deseja que nós estejamos. Nós já chegamos na posição e o nosso amado, que é Cristo, nos diz isso. O amado diz para ela, agora, chegou o momento. Você agora está ouvindo e sentindo toda a alegria, sabe por quê? Porque nada, por maior que seja a nossa luta, por maior que seja o nosso sofrimento, por maior que seja a nossa dor, deixe você de lado. E meus amados irmãos, eu imploro isso para vocês, escutem essa palavra, não é um pedido, eu imploro isso para vocês, deixem vocês de lado e vivam o que Jesus quer que vocês vivam. Por favor, façam isso. Porque se vocês assim fizerem, vocês não vão fazer ninguém sofrer e ninguém vai sofrer. E vocês também não irão sofrer, porque a vontade de vocês vai ser aplacada pela vontade de Cristo. Ah, pastor, mas isso não é fácil. É possível. Se é possível, nós conseguimos. Se é possível, nós podemos. Nossos joelhos podem se dobrar. Nosso jejum pode ser exercitado. A leitura da palavra tem que ser diária, nem que, como o Bruno falou, nem que seja semanal, mas tem que acontecer isso, porque nós já estamos lá. Não vou colocar minha mão para estragar o que Deus já fez e já está pronto. Eu só não preciso colocar minha mão. Eu só vou com o coração aberto, desejoso que Ele faça tudo o que Ele deseja fazer comigo. Leia o livro de Cantares e veja o que Jesus quer fazer com vocês, o quanto amor que Ele quer dispensar em suas vidas. O quanto que Ele nos deseja e o quanto que Ele quer que nós o desejemos. O quanto que Ele anseia por esse relacionamento. Um relacionamento eficaz, um relacionamento de verdade, um relacionamento de contato, um relacionamento de força, de interesses. Interesses pelo reino, interesses pela mudança de comportamento, interesses por padrões de vidas elevados segundo a vontade de Deus. E é assim que nós precisamos viver, sabe por quê? Porque os pássaros já estão cantando.
as trombetas já estão ressoando. Quando o livro foi aberto, João se alegrou, porque ele viu os santos de Deus, todos sendo resgatados. Nós somos esses santos do Senhor, que já fomos resgatados. Levante-se, já passou a dificuldade, chegou o momento agora de se alegrar, o momento de vivermos a eternidade com Deus. Meus amados, concluindo a nossa palavra, e eu gostei muito de ter lembrado da dona Josefa, o verso de número 13 diz que a figueira produz os primeiros frutos. Depois que as pombas estão gorjeando, a figueira começa a produzir os primeiros frutos. A gente lembra lá de Noé, né? Hoje Noé veio aqui, quando a pomba é solta para saber se tinha vida na terra. E a gente vê aqui novamente os pombos sendo ressaltados na promoção da vida. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas, verso 13, florescem e espalham sua fragrância. E ele repete: venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Meus irmãos, o que isso tudo faz? Isso traz resultados. O verso diz que produz e produz os primeiros frutos. Produz cheiro bom. Produz eternidade com Deus. O caminhar do noivo com a noiva produz relacionamento eterno. Produz alegria conjugal. Produz entendimento, perfeição e busca da perfeição no relacionamento. Esse é o relacionamento com Deus. O resultado desse relacionamento é a glória eterna. Se eu perguntar para qualquer um dos que estão aqui, até os que passam na rua, alguém quer ir para o inferno? Ninguém vai levantar a mão e falar assim: pastor, eu quero. Até os que não acreditam em Deus não querem ir para o inferno. Mesmo não acreditando que o inferno existe, mas ele não quer ir. Ele não declara isso. Mas eu quero falar uma coisa que é muito séria para a igreja. Muito séria. Aqueles que estão na igreja, aqui permanecem, com medo de ir para o inferno, vão para o inferno. Porque nós estamos na igreja, porque nós temos ouvido a voz do nosso amado, que tem falado no nosso coração. E tem nos levado a usufruirmos, a percebermos, a experimentarmos os primeiros frutos. O fruto da glória de Deus. O fruto da certeza de que Jesus foi nos preparar morada. O fruto da certeza de que quem vai brilhar não vai ser mais o sol, vai ser a luz que irradia, que emana de Deus. Isso, meus amados irmãos, é importantíssimo. Porque na hora que eu vou fazer qualquer coisa que essa carne podre deseja, o Espírito Santo olha para mim e diz: você vai? Isso tem resultados, isso tem consequências. Porque, meus amados, essa história de falar que Deus entende, vocês nem imaginam como isso me agonia. Porque Deus entende aquele pecado, que é um pecado culposo, ou seja, um pecado sem intenção. Aquilo que você escorregou e fez. Agora, esse pecado doloso, que você vai lá na intenção, que você sabe que você está errado, que você sabe que você está errando, que você sabe que você está pisando na bola, e tem o universo todo falando isso para você, e você fala: mas eu vou. Você pode ter certeza, que se você não mudar, se você não for de Deus, esses primeiros frutos não te pertencem. Isso não é romântico de se falar, não é romântico de se ouvir, mas isso é verdade. E a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta é verdade. O que liberta não é romantismo. O que liberta não é mentira. O que liberta é verdade. Isso é verdade. Desejar os primeiros frutos, desejar o cheiro, a fragrância das flores,
desejar a presença de Deus, o cheiro do Senhor, isso é fundamental para a nossa vida. E meus amados, esse casal, eles retratam, com certeza, o amor profundo que deve haver entre o homem e uma mulher, separados por Deus, para usufruir a bênção de um relacionamento matrimonial, um relacionamento conjugal. Mas eles retratam muito além disso, quando nós olhamos para a igreja e olhamos para Jesus. Eles traduzem muito esse desejo do Senhor nos entregar aquilo que está em suas mãos, aquilo que está posto para mim e para vocês. Nós precisamos acordar para isso. Por isso que eu falo, por favor, olhem para Cristo e não olhem para vocês. Deixe que o olhar de Cristo reflita em vocês. Olhar para a cruz e ver Jesus vai refletir em suas vidas. Agora, olhar para vocês não vai refletir Cristo. Guardem isso no coração de vocês. Quando eu olho para a cruz, Cristo reflete a sua imagem, a sua sombra em mim. Agora, quando eu olho para mim, a minha imagem e a minha sombra não reflete a cruz, não reflete Cristo. E eu preciso refletir Jesus, preciso refletir Cristo em minha vida e na vida dos meus irmãos. Amém? Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração.